toda a escala de níveis financeiros é flutuante. O cara pode ter nascido multimilionário e terminar como microempresário. O cara pode ter nascido como trabalhador comum e terminar como um criador de ecossistema. Descer e subir é totalmente flutuante, é inevitável, é totalmente flutuante. Então você para pensar, ó, eu nasci numa família de classe média baixa. Meu pai era trabalhador, ganhava alguns salários, né? Na época eu acho que eram 5 salários, não lembro, mais ou menos isso. Quando eu desperto para a vida empreendedora, mais ou menos aos 19 anos, eu falo, cara, eu não vou depender de alguém me dar salário, eu não vou deixar ninguém mandar no meu tempo. Quando eu tomei essa decisão aos 19 anos, eu parti para empreender. Não tinha CNPJ ainda, nada, mas parti para empreender. Vendedor autônomo, vou pegar um produtinho aqui, vou vender ali, vou fazer isso, vou fazer um negócio, ganho comissão aqui, blá, blá, blá. Então, eu parti de trabalhador comum, porque dos meus 15 aos meus 20 anos fui um trabalhador comum, ganhava salário para trabalhar. Dos meus 19 para os 20, dos 20 em diante, eu já fui um empreendedorzinho. Pequeno ainda, faturava nada, mas ganhava melhor do que o trabalhador comum. Depois eu consegui virar um empresário. CNPJ, abri uma empresa de turismo, comecei a faturar bem. Quebrei em 2014 e fui para uma situação de vulnerabilidade. Não sabia o que ia comer no outro dia, não tinha mais onde morar, tive que correr atrás de uma casa em frente a uma comunidade para morar. Na época era eu, Janine e 2 crianças, hoje nós temos 4. Literalmente não sabia o que ia comer no outro dia, luz cortada, vulnerabilidade total. Aí eu conhecia pobreza. Eu conto até aquela história triste que eu evito contar porque eu me emociono, que era 24 de dezembro, Janine me acordou e falou assim, Thiago, não tem nem gás, nem papel higiênico. Era dia do Natal. A gente já não tinha comida. Pô, não tem nenhum gás para virar um miojo, assim, para fazer um miojo. E papel higiênico, pô. Cara, higiene, sabe? Era uma coisa muito humilhante. Então eu cheguei num nível de vulnerabilidade que eu tive que começar a pedir. Alguém me dá 50? Tipo, não mendiquei porque eu não fui para a rua pedir dinheiro, eu pedi para alguns conhecidos. Sim. Cara, eu preciso de 100 reais, eu preciso de 50 reais, eu preciso, me salva aqui e tal. E depois que eu tomei algumas decisões, depois dessa quebra, eu acabei virando um grande empresário. Então hoje o nosso sistema educacional do Instituto Destiny produz milhões por ano e eu subi na classe de níveis financeiros. Hoje eu sou conselheiro de vida e também de espiritualidade, tanto vida emocional quanto espiritualidade, de muitos bilionários da lista Forbes do Brasil, de muitos jogadores da seleção brasileira, de muita gente importante no país. Então, os nossos livros são best-sellers, vendem milhões de cópias em mais de 16, 17 países. Como é que pode uma pessoa que era trabalhador comum se transformou num microempreendedor, depois num empresário, depois vulnerabilidade, fazer isso? A escala é flutuante. Os níveis financeiros são flutuantes. Então, por isso que você precisa decidir. Você precisa localizar onde você está, onde você quer chegar e como fazer para não descer. Isso eu também ensino no livro. Logo depois da escala dos níveis financeiros, você começa a falar sobre os 3 tipos de destino. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Se você parar para pensar, grandes escritores de riqueza, eu dou exemplo de alguns no livro, usam uma expressão chamada golpe de sorte. Esses dias eu vi um grande banqueiro do Brasil dando uma entrevista, ele falando assim, não, a gente deu a sorte de conseguir recomprar o banco. Eu já vi grandes bilionários falando, não, eu dei a sorte de estar no lugar que o cara estava lá e a gente fez o negócio. Eu não acredito em sorte, eu acredito em destino. Então, o que esses grandes escritores de finanças chamam de golpe de sorte, fala, cara, no final das contas o cara só fica rico mesmo com um golpe de sorte. Eu chamo de destino. Para você entender o que é destino, a gente tem que dividi-lo em 3 partes. Uma parte eu chamo de destino rígido. O que é o destino rígido? O que você não pode fazer nada para mudar, porque já está feito, já está estabelecido. Cor da sua pele, você escolheu? Não. Onde você nasceu? Geografia. Nasceu no Brasil, na China, no Japão, no Afeganistão, você escolheu? Não. Não.
como você foi criado na infância, se teve trauma na infância ou não. Você escolheu? Não. Nada disso você escolheu. Isso se chama destino rígido. Geografia, cor de pele, quem foram meus pais. Sim. Eu não fiz nada. Eu não merecia, eu deixei de merecer e aconteceu. Ponto. Destino rígido, estava determinado. Mas existe um segundo tipo de destino. Vamos lá. O destino flexível, que é uma parte da nossa vida que Deus permite que a gente escolha. Você escolhe com quem vai casar? Sim. Ou é o governo que escolhe para você? Não, eu que escolho. Você que escolhe, né? Então você tem poder de escolha. Sim. Você que escolhe onde você vai morar, você não escolheu onde nasceu, mas você pode escolher qual vai ser a tua nova geografia. Você que escolhe. Aham. Beleza. Dentro dos seus valores financeiros, Sim. você pode morar aqui ou ali. Né? Você escolhe com o que vai estudar, o que vai ler, com quem vai caminhar, se vai caminhar com gente que trabalha com coisas ilegais ou com gente que te ensina a fazer negócio. Você escolhe. Esse poder de escolha se chama destino flexível. E tem um terceiro destino que está no livro de Salmos, que é 139, que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escreveu todos os dias da nossa vida. O que isso quer dizer? Que existe um plano divino para cada dia da tua vida. Então, destino rígido, destino flexível e destino planejado. O plano divino para a sua vida. Então, o destino rígido, você se adapta. Você não pode fazer nada além de se adaptar. O destino flexível, você se prepara para escolher. E o destino planejado, que é o plano divino, você tem que se sensibilizar espiritualmente para entender e obedecer. Qual o problema, rapidinho? Qual o problema? As pessoas não sabem disso, então elas detonam um destino flexível com escolhas baseadas em sentimentos, oportunidades, ignorância. Então, por exemplo, por causa da ignorância ou da falta de oportunidade ou do meio que estava inserido e acabou sendo influenciado, uma menina pode, numa comunidade, ficar grávida aos 14, 15 anos, às vezes tem 1, 2 filhos com essa idade, e aí ela já não estudou. Olha só, a questão não é só ela estar numa comunidade, a influência que às vezes leva ela para um caminho de decisões que vão prejudicá-las. É que ela está diminuindo a chance de vitória porque teve filho muito antes do tempo, não conseguiu estudar, e aí essa falta de conhecimento... Eu não estou falando de diploma, que eu acho que você pode ter sucesso na vida com diploma ou sem diploma. Eu estou falando só de educação básica. Para você desenvolver uma linha de pensamento na vida, para você aprender o básico de história, geografia, matemática, português, para poder ser uma pessoa que pensa. Então, a decisão, o destino flexível foi mal usado, porque não teve adaptação do destino rígido, né? Sim. E aí, dificilmente ela vai se encaixar no plano divino, porque ela não consegue desenvolver essa sensibilidade espiritual pelos problemas que ela já está envolvida para poder se encaixar no plano divino que provavelmente consertaria as coisas. Então, estou dando um exemplo bem trágico aqui, mas que é a realidade de muita gente, né? Então, se as pessoas entenderem o que é destino, a chance delas prosperarem financeiramente é muito maior. Todas as pessoas têm um destino planejado, ou não? Sem dúvida. Então qualquer um pode ter uma vida mais leve, se sensibilizar e se encaixar nesse destino, é isso? Sem dúvida. Vou te provar. Comendo pão de queijo aqui. Jeremias 29:11. O profeta Jeremias está falando com o povo de Israel e falando em nome de Deus. O próprio Deus falando. Eu sei os planos que eu tenho feito para vocês. São planos de bem e não de mal, a fim de lhes dar um destino de paz e prosperidade, de segurança. Algumas outras versões dizem um destino seguro. Ou seja, os planos divinos sempre é para você terminar bem. Tem percalços no caminho? Tem, porque Deus usa as dificuldades para nos amadurecer, nos treinar, tirar o orgulho do nosso coração, nos aproximar da espiritualidade. Tem percalços no caminho. Mas o fim sempre é bom. É quando você não se encaixa no plano divino, que é muito melhor que os teus planos,
profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos dele são mais elevados que os nossos. Se você confiar o teu destino na mão de Deus, a tua chance de dar certo é muito maior. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Por exemplo, eu quando não tinha nada, em situação de vulnerabilidade lá em 2014, eu falava, Deus, meu destino está na sua mão. Hoje que eu faturo milhões, eu continuo pela manhã acordando, dobrando meus joelhos, chorando na presença de Deus. Eu falo, Deus, perdoa meus pecados, mostra em mim se tem algum caminho mau, tem misericórdia de mim, me dá sabedoria para o dia de hoje, toma meu futuro nas tuas mãos, nada do que eu tenho é meu, tudo, Senhor, tu governas, me dá a direção. É a mesma oração, às vezes até um pouquinho mais quebrantado hoje, por reconhecer que tudo vem de Deus. Então a chance de eu me encaixar no plano divino é um pouco maior. Porque eu estou todo dia tentando me sensibilizar para escutar a voz de Deus para o próximo passo. Uma pessoa que ela não é sensibilizada a ponto de conseguir ouvir as direções, ela consegue se encaixar no destino planejado de alguma forma? Cara, muito difícil. É porque geralmente o que Deus pede não é o que a gente faria. Ah, boa. Então, ou você anda pelos teus sentimentos e instintos, ou pelo que Deus está pedindo. Entendi. Isso é o destino planejado, é o que Deus está te pedindo. Legal. Eu posso dar um exemplo simples e recente. Quando eu atingi a melhor fase da minha vida, inclusive financeira, começou uma época de conforto e zona de conforto para mim. Conforto porque eu estava com a vida financeira muito bem estabelecida, estava com influência nacional, graças a Deus, os livros arrebentando, as coisas acontecendo. E aí, como eu me sensibilizo diariamente, me expondo à oração, leitura da palavra e jejuns semanais, que a única forma de se sensibilizar espiritualmente é tendo rotina espiritual, eu explico isso no livro, Deus falou para mim. E quando a gente fala Deus falou para mim, como assim, Thiago, Deus falou? Assiste um vídeo que eu tenho aqui no Brunecast chamado 8 Formas que Deus Fala Contigo. Está na Bíblia. Deus falou comigo que eu teria que construir uma sede. Que tinha que ter um auditório para 2.000 pessoas, que tinha que ter centrais de estúdio, escritórios. Eu falei, Deus, agora que meu tempo de descansar, estou com um tempo mais livre, estou com um dia, aqui, vou ter que começar uma obra multimilionária, uma preocupação, que fazer uma obra é uma preocupação assim enorme, vou ter que movimentar um monte de gente. Meu Deus, agora que está tudo certo. Aí eu tive que decidir, faço o que eu quero ou seja feita a vontade de Deus. É o que Jesus orou no Getsemane. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Cara, e sem ter o recurso todo, porque a obra aqui foi muito grande, começamos a construir. Ficou pronto em 1 ano e meio, sem pegar dinheiro emprestado, sem nenhuma dívida. Deus cuidou de tudo, mandou provisão para tudo. E hoje eu estou 10 vezes melhor, inclusive empresarialmente, depois da construção do prédio. Ou seja, Deus tinha um plano de crescimento para mim e eu já queria parar. Uma coisa que eu falo no livro é, imagina Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, e porque derrubou o gigante Golias, virou capitão de exército de Israel, falasse, caramba, cheguei no meu auge. Eu era pastorzinho de ovelha, agora estou com um dinheirinho, vou casar com a filha do rei, sou capitão do exército de Israel, tá bom. Não tá bom. O destino dele era ser rei. Nunca tá bom quando o teu destino ainda é maior. Eu boto uma frase nesse livro que fala, não se acostume com a migalha se o pão divino ainda não foi servido. Deus ainda tem um pão, para que você vai ficar só na migalha? A história de Davi prova isso. Então, se eu tivesse parado ali porque agora eu estou confortável, eu não estaria empregando as pessoas que eu estou empregando, eu não estaria fazendo as obras sociais que a gente está fazendo. Né? Enquanto a gente está gravando esse Brunecast aqui, eu estou embarcando para a África fazer missão. Já é um projeto social que a gente faz há anos, construção de orfanato, de escolas para as pessoas estudarem de graça. E fazemos no Brasil também, tá? Para quem é hater de, só ajuda a África. Não, no Brasil também a gente faz. E fora as outras coisas que a gente não posta, porque tem coisas que a gente faz porque quer servir a Deus e as pessoas. Mas, por exemplo, a gente ajuda alguns orfanatos aqui no Brasil e, às vezes, mais do que dinheiro, do que sustentar a parte de alimentos, a gente faz algo que para a criança é mais importante. Ela tem uma rejeição muito grande, porque o pai e a mãe não quis, ou fizeram alguma besteira que jogaram ela
nessa situação de vulnerabilidade, tudo que elas querem é passear. Então, eu e Janine, às vezes a gente aluga ônibus, bota 45 crianças do orfanato e leva no parque para passear. Dá amor, carinho, pipoca, conversa, abraça, cria memórias. Então, não dá para ficar postando isso também toda hora, ficar mostrando para os outros que eu sou bonzinho. Até porque eu não sou, é pela misericórdia de Deus. Mas você tem que fazer. Primeiro, que isso te dá sentido de vida. Segundo, que é uma obrigação de quem está prosperando. Dentro desse destino flexível, me surgiu uma dúvida. Por exemplo, eu vou comprar uma casa, igual você falou. É flexível a ponto de eu escolher a casa, mas não é flexível porque o meu dinheiro escolhe a casa que eu vou comprar, não é? É lógico. Então, a maneira como você decide vai estar sempre baseada em duas coisas. Ou na sua realidade financeira ou no seu nível de fé. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a construir a casa que eu moro hoje, que é uma excelente casa, eu estava prosperando já, mas não tinha o dinheiro para construir a casa. Do tamanho que é, do jeito que é, no terreno que é. Mas eu tinha uma palavra divina. Isso é importante de você se encaixar no plano divino. E eu pedi permissão a Deus. Eu falei, Deus, eu entro nessa construção aqui e Deus me deu o sinal, entra. Então eu não me movi pela minha realidade financeira. Eu me movi por uma palavra. Terminamos a obra quitada sem nenhuma dívida. Então, ou você se move pela sua realidade financeira, que a maioria das pessoas fazem isso, ou você se move por uma palavra, pela fé, que não é fazer loucura. Aí eu vou comprar aqui porque eu acredito. Não. Qual a diferença de fé e loucura? Fé, você tem uma palavra divina para fazer. Loucura deu na tua cabeça de comprar essa casa e você quer comprar, vai ficar endividado. Entendeu? No meu caso, que tenho uma sensibilidade espiritual para entender a voz divina, eu recebi o comando para fazer. Então, se parar para pensar, eu literalmente escolhi onde eu queria morar, porque eu não tinha condições. Mas geralmente, respondendo a sua pergunta, é pela condição que a pessoa escolhe. Entendi. Então é flexível, mas tem alguns fatores que... Claro, como tudo na vida. Você não tem um poder de decisão total na mão. Às vezes você tem um dinheiro da casa e o cara não quer te vender. E agora? Você queria aquela casa, vai ter? Não necessariamente. Você pode ter o dinheiro e o cara não coloca à venda. Então, existem muitos percalços por um desejo, uma vontade, um sonho se cumprirem. Mas a teoria básica para você entender como funciona a vida, inclusive a financeira, começa pelo entendimento de destino. Rígido, flexível e planejado, que é a vontade de Deus. Quando você une esses três destinos, como que você chama? Quando você une o rígido, flexível... Destino. Destino.